entrando, eu sou a Nayane, nutricionista, né, do Espaço Energy. Também atendo particular, de forma online, né, agora na quarentena. E hoje a gente vai falar sobre imunidade, né? Deu certo? Deu? Ele deu um pouquinho. Então, a gente vai falar hoje sobre imunidade, a gente vai deixar fixado ali para quem entrar e vendo sobre o que é o assunto. A gente está em duas telas porque a Vânia vai me ajudar aqui com a live, com futuras perguntas que vocês possam fazer. E também para a gente ficar online no Instagram do Espaço e também no meu, para que todos os seguidores consigam acompanhar nessa nossa live de hoje. Então, muito obrigada para quem está entrando, que vocês fiquem comigo até o final para vocês pegarem as informações. Hoje acredito que a nossa live vai ser um pouquinho mais rápida, mas vai depender da participação de vocês também. Então, quem tiver tendo perguntas durante a live, podem ir escrevendo aqui para a gente, que aí eu vou respondendo vocês. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Legal também, Nay, a gente avisar aí para o pessoal que já entrou, para clicar no aviãozinho que aparece do lado do comentário e convidar o pessoal do seu Instagram. Convida, sei lá, as 10 primeiras pessoas que aparecerem, para eles também virem para a live, que aí vai ser bem bacana a gente ter mais interação. E também o coraçãozinho, né? Dedo no coraçãozinho aí para nossa Nay lindona. Gente, ali embaixo, onde está escrito comentar, tem um aviãozinho. Você clicando ali, aparece os contatos de vocês e vocês conseguem enviar essa live para outras pessoas conseguirem acompanhar e assistir também agora na íntegra, tá bom? Então, quem quiser fazer isso, de alguém que não viu ainda, né, a live e quiser assistir, então vocês podem enviar para os contatos de vocês. Olha, aqui entrou, tem paciente Tô chamando entrando tudo. aqui, legal. Então, gente, aí, como é que tá? Mais uma semana, né, de quarentena para a gente enfrentar. Segundou, né? A segunda é o Dia Internacional do Foco, né? Todo mundo segunda-feira. Então, e nossas lives de nutrição tá sendo segunda, né? Então, acho que é uma boa. Olha, isso veio bem a calhar, não tinha pensado nisso, né? A dieta sempre começa na segunda-feira. Tá sendo bem a calhar essas nossas lives da nutrição na segunda-feira. Então, mas brincadeiras à parte, a gente sabe que a nutrição, né, é muito importante e que principalmente nessa fase assim, né, do vírus e essa questão que a gente está passando, nós reforçarmos a nossa imunidade é fundamental. Não só para a questão do coronavírus, mas qualquer doença, né, que seja de vírus, bactérias. A gente sabe que a gente estando com a imunidade reforçada, a gente consegue lidar melhor, o nosso corpo consegue expulsar, né, esses vírus e bactérias de forma muito mais eficaz, né, e evita também com que a gente tenha sintomas agressivos, né, tanto de gripe quanto o coronavírus ou qualquer outra doença que possa vir surgir, a gente estando com o nosso sistema imune fortalecido, a gente consegue lidar melhor com essas doenças, né? E se livrar delas de maneira muito mais rápida e eficaz. Tanto que, não sei se vocês acompanham, né? Estão acompanhando as notícias, eles estão percebendo que muitas pessoas estão contraindo o vírus e elas só estão incubando o vírus. Muitas delas não têm sintomas ou têm sintomas de maneira muito fraca. Por que deve ser isso, né? Não é uma regra, mas com certeza pessoas que têm poucos sintomas é porque estão com o sistema imune mais fortalecido, tá? Ou elas têm hábitos de vida, né, saudáveis que fazem com que elas estejam com o sistema imune delas mais fortalecidos e elas não tenham sintomas ou tenham sintomas muito menores do que de pessoas que acabam tendo que ser internadas, né? Enfim. Então, isso é uma sinalização para a gente
que realmente cuidar do nosso sistema imune faz muita diferença, né, nessas questões. Então, hoje eu vou falar sobre isso, sobre os alimentos que a gente pode ingerir para fortalecer a nossa imunidade, né, para a gente aprender a lidar melhor com qualquer doença que possa vir, né, nos contagiar ou contaminar. E também é importante enfatizar para vocês que a gente não pode fazer o uso desses alimentos por uma semana e depois não consumir mais. A gente tem que ter uma quantidade disso e levar isso realmente para reforçar a imunidade todos os dias, né? E não só num período curto de tempo e não fazer mais. Então, isso tem que ser algo efetivo, né? A gente incluir esses alimentos todos os dias. Porque vocês vão ver que, que são alimentos que realmente dá para a gente incluir todos os dias, né? São coisas do dia a dia. Mas que se a gente não prestar atenção, a gente esquece de consumir, né? Então, por isso que é importante vocês anotarem, verem quais são esses alimentos e incluírem eles efetivamente todos os dias na alimentação de vocês, tá? Então, os principais alimentos, né, que podem ajudar, além de já ter que manter uma alimentação saudável, ele já ajuda a reforçar a nossa imunidade. Só que se a gente consumir esses alimentos específicos, isso se potencializa ainda mais, né? Por mais que a gente saiba que não vai curar, né, o coronavírus ou evitar que a gente pegue, porque acho que ninguém está imune, né? Mas a gente cuidando para consumir esses alimentos, né? E melhorando o nosso organismo de dentro para fora, vai ajudar muito, né? Alguns alimentos que são importantes, assim, para reforçar essa nossa imunidade, um deles é o gengibre, por exemplo. O gengibre, ele pode ser utilizado tanto na água, em pedacinhos na água, quanto a gente fazer um chá, por exemplo, com ele, ou também como tempero na comida. Ele em sopas, caldos e cremes fica muito bom. Você pode bater ele, né, junto com o caldo, com a sopa, ou tem pessoas que utilizam o gengibre em pó, também pode ser utilizado. Tu usa em pó, Vânia? Eu uso em pó também, tá? Mas dá para comprar o gengibre mesmo, cortar as lasquinhas e utilizar. Às vezes é até mais barato, né? Além do gengibre, os probióticos, que são os lactobacilos vivos, tá? O nosso intestino, ele tem um papel fundamental na nossa imunidade, tá? Ele estando funcionando de forma correta, ajuda muito o nosso organismo estar funcionando corretamente. E os probióticos, eles são os alimentos para o nosso intestino. Então, eles são muito importantes também para a imunidade. Então, eu falo bastante no meu Instagram sobre o kefir. Tem pacientes meus aqui que estão online, inclusive, que utilizam muito e gostam. E ele fortalece muito essa questão da saúde intestinal. Então, quem puder incluir probióticos na alimentação, seja iogurte ricos em probióticos ou lactobacilos vivos, seja a suplementação de probiótico mesmo, que tu consegue comprar na farmácia, tem pozinhos de probiótico, tá? E todos os alimentos que são enriquecidos com esses lactobacilos vivos. Além disso, o própolis e o mel, vocês já devem ter ouvido bastante falar, né, sobre o própolis e o mel. Inclusive, sempre lá em casa, querendo ficar doente, a minha mãe sempre fazia um chá de alho, limão e mel, né? E eu nunca entendia muito bem essa combinação dos ingredientes. Hoje eu já entendo, né? Que é algo que provavelmente ela já fazia antes, né? Ou a mãe dela já fazia para ela, por exemplo. E ela foi replicando e ele realmente funciona, né? A gente combinar os ingredientes, o alho ele é um excelente antibactericida. Então a gente misturar o alho, limão, própolis e mel, que o limão é uma fonte rica de vitamina C, que eu vou falar dele aqui também, ajuda realmente a reforçar a imunidade.
Então, quando eu estava querendo me gripar, eu tomava esse chá. E sempre me ajudava muito, né, na questão dos sintomas da gripe. Então, hoje eu já entendo por que que a minha mãe fazia essa combinação, né? O meu pai aí tá vendo a live, provavelmente, ele também tomava. E são coisas, né, da família que a gente depois vai entendendo o porquê daquela combinação, por que que era assim e tal. Então, própolis e mel também são bem importantes. Oi, Dan! Então, o própolis e o mel são bem importantes para a imunidade também. E combinar eles com chá, com um suco, tá? Outro alimento que é essencial na alimentação, tanto para a imunidade quanto para a absorção dos nutrientes, é a vitamina C, tá? A vitamina C, muita gente suplementa ela, só que não é necessário, porque tem muitas frutas no nosso dia a dia que a gente consegue consumir vitamina C. O limão e a laranja, por exemplo, é uma delas. A acerola também tem bastante vitamina C, manga, né? Então a gente pode consumir esses alimentos no nosso dia a dia e manter as quantidades adequadas de vitamina C para fortalecer nossa imunidade. Então, a laranja, por exemplo, ela é excelente pós o almoço. Então, incluam alimentos fonte de vitamina C pós o almoço de vocês, porque é excelente para a absorção dos nutrientes e também para melhorar a imunidade. E outro alimento que também é super bom é o açafrão da terra, né? A cúrcuma. Então, vocês já devem também ter ouvido falar da cúrcuma, ela cada vez mais tem sido estudada, tanto para prevenção do câncer, quanto anti-inflamatório. Ela também é excelente para a nossa imunidade. E o açafrão da terra, né, ou a cúrcuma, ela pode ser utilizada como tempero na comida. Muitas pessoas usam no shot de manhã, mas ela pode ser utilizada na comida também, tá? Então, podem botar cúrcuma no arroz, no feijão, na carne, na salada, em cima do ovo. Podem botar ela também num suco. Então, ela é vendida tanto a forma de pó quanto a raiz, como se fosse o gengibre. Só que ela é mais fácil de utilizar se você comprar o pó. Então, procurem perto da casa de vocês, se tem alguma casa natural ou feira que vendem a cúrcuma e utilizem, porque ela é muito bom. Além de ser um anti-inflamatório, tem muitos estudos mostrando ela fortemente ligada na prevenção de alguns cânceres. Então, ela é excelente, tá? Além da cúrcuma, a gente tem o alho, tá? O alho muitas pessoas usam, né, na alimentação diariamente. E às vezes a gente nem sabe o poder que ele tem, né? E ele, além de temperar a comida e ser muito bom, ele é um antibactericida, tá? Então, algumas pessoas utilizam ele no chá, como eu falei, né? Quando vai ficar gripado, por exemplo. E também usam na comida. Ele pode ser utilizado dessas duas formas e ele é um excelente antibactericida e ajuda bastante na nossa imunidade também, tá? Então, esses alimentos a gente pode incluir tranquilamente no nosso dia a dia, né? E fortalecer a nossa imunidade. Além deles, outras boas fontes, né, que ajudam no nosso sistema imune é o zinco e o selênio, tá? O zinco e o selênio, o selênio principalmente, ele é encontrado na castanha do Pará. Então, o consumo da castanha, vocês sempre já devem ter escutado também falar, né? Que sempre a Nutri manda comer 2 castanhas no dia, né? Ou no meio da manhã ou no meio da tarde. Por que isso, né? Por que a gente insiste na tal da castanha? Não é porque é cara ou porque a gente quer que vocês gastem, não é isso. É porque a castanha ela é rica em selênio. E o selênio ele tem participação em várias questões no nosso organismo, né? Principalmente nessa questão da imunidade, tanto na questão de absorção dos nutrientes. Ele também está ligado a alguns hormônios, excreção hormonal. Eu falei dele também na minha live sobre ansiedade. Então, o selênio ele participa de vários momentos no nosso organismo e por isso que a gente insiste na tal da castanha, tá?
E é muito fácil de atingir nossos valores de selênio por dia. Por isso que 2 castanhas já é o suficiente se você comer no dia, tá? Além dela, as oleaginosas, como feijão, lentilha, grão de bico, também são excelentes fontes de zinco, que também ajudam na questão da imunidade, tá? Carnes, peixes também são fontes de zinco, que é um outro nutriente que ajuda na nossa imunidade, tá? Então, comem castanhas, comam essas sementes que são importantes também para a nossa imunidade. Não precisa de muitas, então se você comprar um saquinho, né, de 200 gramas, sei lá, 300 gramas, e consumir 2 por dia já é o suficiente. Tá? Então não precisa comer. Eu sei que é gostoso, que dá vontade de comer um Saquinho monte, inteiro, né? mas não precisa de muitas por dia para atingir essa recomendação que a gente precisa para o nosso corpo, tá? Então, gente, eu vou repetir para vocês os alimentos, para quem não conseguiu anotar. Então, é o gengibre, que ele ajuda muito. Os probióticos, que podem ser tanto iogurtes enriquecidos com probióticos, quanto o kefir, a kombucha, tá? Porque eles melhoram a nossa função intestinal e isso automaticamente melhora nosso sistema imune. O própolis e o mel, né? O mel e o própolis, eles não são equivalentes, mas um é substrato do outro, né? Que o própolis também vem da abelha, é a resina que a abelha produz. A vitamina C, o açafrão da terra e alimentos fontes de zinco e selênio, que eu citei a castanha. Também tem carnes, peixes e leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico. E o alho, que eu sei que muitas pessoas já utilizam. Então, toda essa combinação de nutrientes, se a gente utilizar diariamente ou pelo menos algumas vezes na semana, já vai ajudar muito a fortalecer a nossa imunidade, né? E fazer com que o nosso corpo lide melhor com qualquer doença que a gente possa vir pegar, ou bactérias ou vírus, tá? Eu, por exemplo, nem me lembro quando que eu fiquei gripada. Faz muito tempo, né? Porque eu consumo diariamente esses alimentos na minha alimentação. Então, eu sou um pouco mais resistente para pegar gripe, por exemplo. Acredito que seja por causa disso. Também tem um estilo de vida mais saudável, né? Mas vocês fazendo diariamente o uso desses alimentos, vocês vão ver o quanto vai fortalecer a imunidade de vocês e os hábitos de vida, né, como um todo. A gente incluir atividade física, a gente incluir mais verduras, legumes e frutas na nossa alimentação, né? Eu sempre falo para desembalar menos e descascar mais, né? Então, descasquem mais, né? Desembalem bem menos. E vocês vão ver que a saúde agradece, o nosso corpo retribui tudo isso. Então, alguém tem alguma dúvida? Perguntaram alguma coisa, Vânia? Ainda não, mas enquanto o pessoal vai pensando aí para fazer pergunta, deixa eu fazer as minhas. Tá. Vou aproveitar aqui. Eu acho super bacana essa questão da alimentação, né? Eu sou bem adepta disso. E eu queria falar especialmente do gengibre, porque eu Aham. sempre utilizei muito gengibre, muito, muito, muito. Mas aqui em casa, meu marido tem pressão alta. E Uhum. aí eu meio que parei com o gengibre de pôr na alimentação, em Uhum. geral, por conta dele. Eu tomo de manhã o shot, então eu tomo gengibre, açafrão da terra e limão, Aham. que Ótimo. não é assim uma maravilha do mundo, É. mas Não é gostoso, né? Chega a fazer assim. é, é, mas tá valendo, eu tomo todos os dias, né? Mas a questão do gengibre é mito, é realidade, aumenta a pressão, não? Como funciona? Olha, em relação à pressão arterial, eu acho muito pouco provável que se tu utilizar o gengibre vai aumentar. O que mais tem em relação à pressão arterial são alimentos que tenham cafeína, né? Excesso de cafeína e o sal. Então, o excesso de sal aumenta a pressão e as bebidas com cafeína, tá? O gengibre, por ele ser termogênico, né? Acho que algumas pessoas associam ele ao aumento da pressão, aceleração dos batimentos cardíacos.
Mas eu acho muito pouco provável que usar um pouquinho de gengibre na comida vai ter esse efeito da pressão. Bem pouco provável. Eu acho que não tem necessidade de tu parar de utilizar, tá? A não ser que assim ele não tenha comido nada de diferente, só comeu a comida com gengibre e sentiu alguma coisa. Mas caso contrário, você pode utilizar, não tem problema nenhum, Ah, legal. tá? É porque muita gente acaba evitando, né? Eu, por exemplo, eu comecei a evitar. E nunca teve um quadro, né? Comi tal coisa com gengibre e subiu. Não. É, Mas só de falar eu já evitei. Legal. A Priscila tem uma pergunta aqui, ela está comentando, né? É verdade que é melhor usar o gengibre combinado com a canela e a cúrcuma, com a pimenta? para questão de imunidade, será que ela está falando isso? Ela só colocou assim. Em É usar relação o a. gengibre combinado com a canela e a cúrcuma com a pimenta. Ela Não, quer saber se isso é verdade. Priscila, não precisa necessariamente combinar todos os ingredientes, não. Você pode consumir de forma separada, tá? O que eu tô vendo, assim, em relação ao gengibre e à canela, é porque os dois são fortes termogênicos. Então, se o teu interesse é aceleração do metabolismo, por exemplo, aí sim você pode combinar eles e a pimenta. Mas em questão à imunidade, não precisa combinar. Você pode comer eles, né, ou adicionar na comida de forma separada. Ela colocou aí, né, para melhor absorção. Não, não precisa. Não precisa, não. Pode comer de maneira separada. Se juntar também não tem problema, mas não é obrigatório. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver. E aí, pessoal, você tem alguma dúvida em relação à nutrição, imunidade? Ai, caiu alguma coisa aqui. E lógico, né, que a gente tem que pensar, né, nesses nutrientes e, e tentar fazer combinações com eles, né? Isso a gente pode fazer, mas não são obrigatórias. A gente pode consumir de forma isolada, né? Mas elas podem se potencializar entre si, como o exemplo do chá que eu falei, né? De limão, alho e mel. Então, pode potencializar, mas se você usar durante o dia de maneira separada, também não tem problema. Desde que inclua, né, todos os dias. Então, não tem um tempo certo, digamos, vou incluir esses alimentos por uma semana e eu já vou estar com o meu metabolismo, meu organismo fortalecido. Não, a gente tem que consumir todos os dias, né? É algo que tem que ir mantendo para sim a gente reforçar a imunidade. Não é algo isolado, né? Que vou fazer por 1 ou 2 dias. E, Vânia, quando você começou a tomar o shot de manhã, por exemplo, você sentiu que deu uma melhora na sua imunidade? Tinha algo Senti. que, tinha algo que tu sentia sempre ou que realmente você sempre pegava e viu que com o shot melhorou? É, eu, assim, eu não sou muito de remédio, né? Eu tenho uma resistência a remédio. Então, eu tomo muito chá, essas misturas, né? Essas ervas que a gente traz dos Uhum. antepassados, né? Eu tinha a minha avó comigo na minha criação. Então, assim, teve uma época da minha vida que eu não podia nem ouvir falar em boldo. Aham, Porque sempre tinha aquele chazinho, aquela coisa, né? sim. Então, chá de limão com alho e mel, própolis, sempre tomei. Quando alguém vai engripar aqui também, a gente já prepara mel com E própolis. super funciona, né? Funciona muito, muito. É. E esse shot, eu comecei a tomar ele, até foi por uma outra questão, mas ele ativou também a minha imunidade. Eu estava numa fase de academia e eu estava sentindo muitas dores no corpo. Sim, É uma dor gostosa, né? Que dizem assim, dor de academia é uma dor gostosa, mas sim, sinal que tá. incomoda. Mas incomoda. E quando eu comecei a tomar o shot de manhã,
até antes do treino mesmo, eu comecei a perceber uma grande melhora nisso, né? Nessa dorzinha chata aí de academia. E meu sistema imunológico, graças a Deus, ele vai muito bem. Mas também assim, né? Parece até combinação, mas de tudo que você falou, eu faço tudo. Ai, que bom. Né? Eu tenho essa questão com os lactobacilos também. Eu estou procurando kefir. Se alguém tiver aí para me dar uma colônia. Eu tenho, e a Rosângela, que é minha paciente, que eu acho que ela tá aqui ainda, ela também me comentou que tem para doar, tá? O kefir. Ah, é. Eu tô Então, querendo. eu entro em contato contigo e depois, Vânia, a gente combina. Quem mais quiser Legal. kefir, eu tenho pacientes que têm, tá? O kefir, ele é fermentado no leite e produz um iogurte natural. Esse iogurte é rico em probiótico, tá? Tem milhões de probióticos nele. E a gente pode consumir diariamente, como iogurte mesmo. Ou bater com fruta, dá para fazer receita com ele também. Então eu tenho bastante para doar e conheço pessoas que têm. Então, quem da live quiser, prefira a gente tem, tá? Uhum. A kombucha também ela é um excelente probiótico, tá? A Eu já kombucha tomei kombucha é uma também. bebida É, fermentada com chá, tá? E uma colônia de kombucha. Então fica dias fermentando, se eu não me engano, é uma semana, fica na fermentação. E depois eles adicionam sabor a ela, né? Botam frutas. Então existe kombuchas de várias, né? De maracujá, frutas vermelhas. Muitas pessoas substituem a kombucha por bebida alcoólica, por exemplo, como um drink. E é uma excelente troca, né? é, A kombucha eu acho bem gostosa. Dependendo de como ela é produzida, ela fica muito gostosa. eu curti também quando eu experimentei a kombucha. Achei Uhum. legal. Eu só acho Eu experimentei também assim, né? Eu até pensei que fosse uma bebida alcoólica. porque ela é fermentada, É, né? foi num ambiente de festa, então depois que eu descobri que era kombucha. Ah, sim, sim. Bem legal. E a única coisa que eu acho uma pena é que a kombucha é cara, né? A pronta, né? Se você conseguir cultivar em casa, melhor, mas é um pouco trabalhoso. O kefir é um Ela é pouco mais mais fácil. trabalhosa. Mas eu acho uma pena que a kombucha não é um acesso que a gente possa ter sempre. Porque, cara, uma garrafinha custa quase R$ 20. O kefir vale mais a pena porque a gente consegue produzir em casa e é muito barato, só usa leite, né? Normalmente o leite Uhum. a gente usa, né, normal na nossa alimentação. Então, eu acho que o kefir acaba sendo um pouco mais fácil. Por isso que eu acabo recomendando ele também com mais frequência. E o legal dele também é a tradição, né? Que a gente sempre doa para as pessoas. Então, é uma maneira de tu ajudar também alguém, né? Doando um probiótico para ela. Olha só que belo presente, não é? É, Ajuda a fortalecer a saúde como um todo. legal. Olha, o Emerson entrou aqui também. O pessoal tá bem de boa aqui. Não tô vendo muitas perguntas. É, gente, se alguém tiver alguma pergunta, esse é o momento. Podem perguntar. A gente está batendo um papo aqui sobre, né? Mas podem ir perguntando. Vou aproveitar para já divulgar o Espaço Energy, que está tendo live, né, toda semana, não só de nutrição, mas também de outras terapias. Então, quem quiser seguir o espaço, quem é meu seguidor, que está aqui pelo meu Instagram, podem seguir o espaço, que está tendo bastante live durante a semana sobre vários assuntos lá. E além das aulas online, que também está tendo lives de aula. Então, quem quiser incluir aí uma atividade na semana, podem seguir eles e acompanhar a programação. Tá bem legal. É. Ô, Nai, deixa eu fazer uma pergunta também. Uhum. Nessa época, né, de estar em casa, tá todo mundo meio que ansioso, querendo comer até as portas, Sim. paredes da casa. E assim, algumas pessoas do meu convívio falam assim: agora não é hora de fazer dieta, porque se você fizer dieta, você vai ficar com a imunidade baixa. Para Ah, mim isso é boa. mito, mas eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho. Sim, com certeza. Então, primeiro a gente tem que pensar o que é o conceito de dieta.
né? A dieta é a nossa alimentação do dia a dia. Qualquer alimentação é uma dieta. Eu tenho a minha dieta, a Vânia tem a dieta dela, vocês têm a dieta de vocês. É o padrão alimentar que cada um tem. Às vezes as pessoas associam a dieta à restrição alimentar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Dieta é tua alimentação, restrição alimentar é outra, totalmente diferente, né? Então, o que que as pessoas, o que se entende por uma dieta, né? É isso, é tua alimentação. Mas se a gente for falar de restrição alimentar, realmente não é o momento de fazer nenhuma restrição alimentar. Essas questões de cortar carboidrato ou cortar determinados nutrientes da tua alimentação para emagrecimento, esse não é o ideal, né? Porque quando a gente faz uma dieta muito restritiva, o nosso sistema imune baixa, tá? Porque a gente está fazendo algo brusco, né? A gente está cortando algum determinado nutriente de forma brusca. Isso faz com que a gente baixe a imunidade. Então, realmente, não é o momento de dieta restritiva, né? Mas é o momento da gente se alimentar de maneira saudável. Então, por isso que a gente está fazendo essas lives, eu estou seguindo, falando com vocês bastante sobre isso, da importância da alimentação saudável, e isso vai gerar um emagrecimento. Se a gente se preocupar com a qualidade da nossa alimentação, o emagrecimento vai ser uma consequência, mas ele não deve ser a preocupação nesse momento, tá? Então, é importante se preocupar com a qualidade da alimentação e não pensar em cortar glúten, cortar lactose, cortar carboidrato, cortar isso ou aquilo, que não é isso que vai ajudar, né? E sim a gente ter uma alimentação equilibrada. Acho que é mais ou menos isso, Vânia, o raciocínio. Ah, legal. Né? Realmente, dieta restritiva não é o momento. Eu até falei sobre isso na live da ansiedade, né? Que muitas pessoas que já têm esse foco de emagrecimento pensam assim, esse momento que eu tô em casa, então eu vou fazer uma dieta super restritiva para me emagrecer. Só que aí ela se auto-sabota, se prejudica com isso, né? A gente não precisa fazer dieta restritiva para emagrecer. Basta a gente comer menos, né? E isso não faz com que a gente tenha que cortar algum alimento da alimentação. Tu consegue comer menos, mas mantendo todos os grupos alimentares, né? Então não é necessário fazer nada restritivo para emagrecer nesse momento, mas sim cuidar da alimentação como um todo. Uhum. Legal. Ninguém perguntou mais nada. Eu tô dando uma folhada aqui lá para cima, mas acho que não. Oi, gente, acho que algumas pessoas entraram agora. A gente está falando sobre alimentos que ajudam na imunidade. Eu já citei eles, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta que entrou agora, pode falar, que esse é o momento para a gente conversar sobre. E aí me contem, vocês incluem esses alimentos na alimentação de vocês, quem está assistindo? Os alimentos que eu citei, a vitamina C, o gengibre, a cúrcuma, costumam utilizar. Hoje mesmo eu fiz um arroz e botei a cúrcuma em cima. Ficou bem amarelinho o arroz. E dá super para utilizar ele como tempero. Tem mais alguma pergunta que você queira fazer, Vânia? Tô pensando aqui. A nutrição é uma coisa bem bacana mesmo. Eu gosto muito. Mas das coisas que a gente está conversando aí, né? O gengibre, que era uma questão para mim. Uhum. O mel com própolis também, que eu amo. Né? Sempre a gente tá usando aqui em casa. Usa o extrato de própolis ou não? Você usa o extrato? Extrato. É.
extrato de própolis e eu Também misturo uso com mel, extrato. tipo, na hora mesmo. Sim, uma dica também que é legal é utilizar o própolis nos chás, né? Às vezes eu ponho. Eu Nem é gosto muito bastante saboroso, não. de utilizar o chá, né, como um fitoterápico, principalmente à noite para dormir. Então, às vezes eu faço um chá de camomila ou erva doce e eu boto os pinguinhos de própolis no chá, né? É excelente, que ajuda também a estimular o sono à noite. Muito bom. É, gostoso. O pessoal tá comentando aqui que sempre usa gengibre. Ai, que bom. Ah, Pode aqui tá. colocar em pó no arroz? Pode. Inclusive, eu ia comentar sobre isso, eu sempre incluo. Eu coloco a cúrcuma no cozimento do arroz, às vezes coloco um pouquinho no feijão. Pode utilizar para cozimento também, não precisa usar ela só a cúrcuma sem cozinhar, só por cima. Pode botar no cozimento também. Eu posso congelar folhas, não perde os nutrientes. Qual folhas você diz? Por exemplo, a couve dá para congelar, espinafre dá para congelar. Já folhas como alface, por exemplo, já não dá para congelar. Depende de quais folhas. Mas eu costumo congelar aqui em casa espinafre e couve. Eu lavo ela bem, boto em saquinho e congelo. Dá para bater também a couve, botar nos cubinhos de gelo e utilizar para fazer suco. Também dá para fazer. Mas o alface, por exemplo, é uma folha muito delicada. Ela congelada, depois que descongela, não tem como, porque a gente come ela crua, né? Então, as folhas que a gente usa para cozimento, pode, mas as que a gente come crua, não. Acho que essa é uma boa referência, assim, para saber se pode congelar ou não. Mostarda, espinafre e agrião, pode. Esses podem, sim, Emerson, pode congelar. Aí tu faz aquela lavagem, né, das saladas, com a diluição de água sanitária, lava bem e bota em saquinhos e pode congelar. Para quem é meu paciente já sabe, mas para quem não, eu vou explicar para vocês que eu falei para ele da lavagem, né? A forma ideal da gente lavar as folhas, verduras e frutas é deixando de molho, tá? 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária. Deixa de molho por 10, 15 minutos, depois lava em água corrente e guarda na geladeira. Então, essa é a maneira ideal para a gente eliminar as bactérias dos alimentos. Então, sempre façam isso quando vocês comprarem. Deixem de molho com água sanitária. Só tem que lembrar de sempre olhar o rótulo da água sanitária e tem que estar escrito lá no rótulo que ela pode ser utilizada para lavagem de frutas e vegetais. Geralmente está escrito, só não está escrito quando tem alvejante. Não pode ter alvejante na água sanitária. Tem que ser água sanitária normal. Geralmente as pessoas têm em casa, né? Então já podem utilizar ela também para essa desinfecção de frutas e vegetais. Eu sempre faço isso tudo num dia. Por exemplo, chego da feira com as coisas, já preparo, né, as bacias com água, boto tudo de molho ao mesmo tempo, depois eu vou enxaguando, seco bem e boto na geladeira. As folhas, principalmente, como alface, tem que secar bem, porque se tu deixa ela úmida, ela murcha dentro da geladeira. Então, seca bem e bota num pote com tampa, que aí vai durar a alface por 1 semana na geladeira tranquilamente. Eu sempre faço assim, aí já faço tudo num dia. Além de facilitar, né? Que no dia a dia, quando você quiser comer, já tá lavadinho. Acho que é bem mais prático. É. Hoje a internet não colabora. Tá ruim o sinal aí, Ana? Gente, semana que vem pretendo abordar com vocês algumas dietas da moda.
Então, eu quero falar sobre low carb, quero falar sobre dieta cetogênica. Então, quem tiver dúvidas sobre essas dietas, semana que vem eu pretendo fazer uma live sobre elas, tá? Principalmente a low carb, que bastante gente está fazendo agora, né? Então, bom a gente entender como essas dietas funcionam, né? Antes da gente fazer. Bom, gente, se mais alguém não tiver pergunta, a gente vai encerrando a live. Querem perguntar alguma coisa que não seja também a respeito da imunidade? Outra dúvida que vocês têm em relação a outras questões? Podem perguntar. Marlene, Fran. E aí, gente, tem mais alguma dúvida? Referente ao própolis, vamos ver. Pode perguntar, Fran. Minha tela tá travando. O própolis, geralmente, ele é vendido em forma de extrato, né? Tem o própolis verde, tem o própolis normal. A criança não pode tomar todos os dias. Olha, não, eu não sei te dizer o porquê que ela falou isso. Ela disse o porquê que não pode tomar todos os dias? Eu acho que depende da dosagem, né? Não pode tomar em excesso, mas umas gotinhas do própolis não tem problema. Nunca vi nada sobre criança não poder tomar própolis. Porque ele o própolis ele é natural, ele vem do mel e da abelha, né? Ele não tem nenhuma contraindicação, que eu saiba. Que é um anti-inflamatório potente. Sim, ele é um anti-inflamatório. Tanto que ele ajuda na questão da imunidade. Mas a gente não pode tomar ele em excesso. Eu acho que o excesso, sim, mas usar 20, 30 gotas do própolis, por exemplo, ele é benéfico para a saúde. Mas também tem que ver o porquê. Por exemplo, a criança, ela tendo uma alimentação saudável e não tendo nenhum sintomas de gripe, nada, ela não precisaria necessariamente tomar o própolis, né, todo dia. Então tem que ver também o porquê que ela teria que tomar todos os dias, né? Mas uma dosagem ok, eu acredito que não tenha problema nenhum, viu, Fran? Nunca vi nada sobre fazer mal ou qualquer coisa do tipo com criança e própolis. Não tem problema nenhum. E algumas pessoas também têm dúvidas, né, do próprio, se comprar o própolis verde ou o própolis comum, tá? Normalmente a gente utiliza o própolis comum, tá? O extrato de própolis comum. Alguns estudos, algumas coisas mostram que o verde seria mais potente ou que ele teria mais nutrientes. Mas eu não vejo necessidade de comprar o verde. Muitas vezes ele é até mais caro. Então, acredito que se a gente utilizar o própolis normal, já vai ter benefícios. De nada. Oi, Bruna. Está falando sobre imunidade. Se tiver alguma pergunta, pode perguntar. A gente lembrando que quem quiser o kefir, que a gente estava falando como probiótico, me manda mensagem depois para mim não esquecer, que aí eu combino para entregar para quem quiser, tá?
Bom, gente, eu acho que é isso então, né, Vânia? Então, gente, pessoal, muito obrigada por quem assistiu aqui a live. A gente vai deixar ela salva. Também vamos publicar depois um resumo sobre ela no Instagram meu e do Espaço. Então, continuem acompanhando a gente. Toda semana nós vamos abordar outros temas relacionados à nutrição. Então, acompanhem aqui. E para mim é um prazer poder estar ajudando nesse momento da quarentena, estar aqui nessa live, que é um momento que a gente tem contato mais próximo com os nossos seguidores. Então, e não tenham medo de perguntar, se vocês tiverem dúvidas posteriores também à live, podem perguntar, tá bom? Muito obrigada, uma boa semana, boa tarde para todo mundo. E cuidem da alimentação, por favor. Gratidão, Nai, gratidão. Obrigada, Vânia, pela tua disponibilidade aqui de me ajudar, de estar aqui comigo. A gente segue firme aí na semana. Isso aí. Gente, brigadão. Beijão. Vou encerrar aqui. Super beijo. Vamos juntos.